Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Cristo Redentor. É com grande alegria e grata satisfação que estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre um tema que essa casa propôs, que é falar sobre o céu e o inferno. Para falar desse tema, teremos como base o livro da codificação, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas também usaremos outras fontes para subsidiar a nossa reflexão. Contudo, antes de iniciarmos, vamos rogar aos bons espíritos amigos, aos espíritos benfeitores, que nos amparem, que nos intuam, que nos guiem, nos inspirem a fazer o melhor, para que o que for dito aqui sirva de algum modo para a vida de cada um de vocês, né, como algo que os possa beneficiar. Então, que os espíritos amigos estejam junto a nós neste momento. Segundo nos traz o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, no item Intuição das Penas Futuras, desde todas as épocas o ser humano acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, né? De acordo com o bem ou mal que se praticasse no mundo, que as pessoas praticassem no mundo. Mas a concepção dessa vida futura variou e ainda varia na humanidade, devido principalmente ao desenvolvimento do ser, do senso moral e as noções mais ou menos justas que os seres humanos fazem do que entende por bem e por mal. Porém, podemos questionar, mas de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Essa foi uma das perguntas feitas por Kardec no Livro dos Espíritos, precisamente a questão 959. E os espíritos responderam: antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe, né, e do que viu em seu estado espiritual. Com isso, né, com essa resposta dos espíritos, nós percebemos que o espírito traz, quando encarna, tal pressentimento de uma vida espiritual. Nós, quando reencarnamos, não lembramos exatamente do que fizemos em outras encarnações, né? E nem como vivemos no mundo espiritual. O que, na verdade, o esquecimento acaba sendo uma bênção, né, para nós, porque nós estamos iniciando uma nova vida na carne, uma nova jornada, e é importante que essas lembranças não venham à tona, né, do passado, porque elas poderiam nos aprisionar em sentimentos menores, né, a partir dessas lembranças, e nos impedir até de avançar. Mas, né, nós sabemos, vagamente, podemos ficar sabendo vagamente do que fomos a partir dos nossos impulsos, né, das tendências que trazemos, das intuições que nos surgem e que, de certa forma, nos direcionam para um melhor entendimento do que fomos. Mas isso é possível de se perceber se nos dispomos efetivamente a realizar um processo de autoconhecimento, né, para um melhor entendimento de quem somos e das mazelas interiores que precisamos melhorar. Mas ainda assim, mesmo que tenhamos, né, esse pressentimento do mundo espiritual, algumas pessoas não admitem a realidade extracorpórea, né, o que muitas vezes é devido ao orgulho que carregam, assim como também muitas pessoas não admitem a existência de Deus, mesmo que tenha provas, né, diversas sobre a existência de um ser superior ao ser humano, né? Contudo, uma vez admitindo, né, uma vida além da morte, a compreensão do estado da alma após a morte do corpo sempre esteve permeada de muitas alegorias, né, fantasias e interpretações equivocadas, refletindo, claro, a imaturidade espiritual dos seres humanos
ao longo da história, né? Isso com seus medos, sua ignorância, seus sentimentos inferiores diante do que não era compreensível, né? E possível de se averiguar, em vista das próprias limitações espirituais, tecnológicas, científicas da antiguidade, né? Assim, as penas e recompensas da vida futura acabavam por ser um reflexo dos instintos predominantes do ser em cada época da história. Isso se dava e ainda acontece porque o ser dominado pela matéria tinha e tem, né, uma compreensão imperfeita das coisas espirituais, o que faz com que a sua compreensão das penas e gozos futuros sejam mais um quadro do que percebe na matéria do que realmente é o mundo espiritual. Kardec afirma assim no livro Céu e Inferno que, abre aspas, não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista. Seria preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar, fecha aspas. Kardec vai falar também em O Livro dos Espíritos que das penas e gozos da alma após a morte forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se liberta da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. É dessa forma que vemos muitas definições assim de lugares espirituais na literatura, na mitologia dos povos, nas diversas religiões e lendas que vem permeando o imaginário das pessoas desde tempos antigos e que ainda, né, são aceitas por muitos, mesmo que a razão demonstre o quão muitas vezes absurdas podem parecer tais ideias. Considerando o fato também que há homens e mulheres bons e maus, né, nós sabemos, assim como espíritos bons e maus, foi-se chegando a conclusões de que deveria haver também lugares com características celestiais para abrigar os seres que mereciam a felicidade, como lugares infernais destinados aos que deveriam ser castigados. Ainda hoje, muitas pessoas, quando veem alguém fazer algo que elas abominam, por exemplo, já insinuam que Deus as condenará, mesmo que de uma forma inconsciente. Até mesmo nós espíritas, né, ainda temos uma atitude, muitas vezes, de dizer que Deus vai punir o outro por um desejo nosso de que a outra pessoa seja, muitas vezes, punida, né? Que tenha algum tipo de correção, já que não concordamos com o comportamento dessas pessoas. Mas nós não podemos esquecer que o próprio Cristo, né, nos disse que deveríamos, né, amar os nossos inimigos. Daí a gente já pode perceber que não há uma punição de Deus diante daqueles que erram e que se equivocam. Mas as imagens que foram criadas pelos homens da realidade espiritual são limitadas, né? Ou seja, a criatura humana via e vê o mundo espiritual pela lente de si mesmo, e não pelo que de fato muitas vezes é. Mas vamos compreender melhor a ideia de céu. Entendemos céu, de maneira geral, como o espaço universal, onde estão as nuvens, os sóis, os planetas, o espaço indefinido, né, que circunda a Terra ou o que está, digamos assim, acima do horizonte. Mas no que se refere à religião, alguns compreendem céu como a região para onde vão as almas dos justos, dos bons, as almas bem-aventuradas que poderão assim gozar da felicidade eterna por terem merecido, né? E lá permanecerão em um estado contemplativo da obra de Deus. Junto a essa ideia de céu, vem uma série de imagens, né, de anjos contemplativos, de um lugar paradisíaco, sendo dessa maneira também chamado de paraíso, onde todos são felizes e até mesmo um lugar para suprir as necessidades antes carnais das criaturas. E por isso,
Considerando mais o pensamento dos antigos, Kardec, no livro O Céu e o Inferno, afirmou que tal concepção de céu vem da ideia que o homem tinha antes de que a Terra era o centro do universo, né, e que a região dos astros era limitada. Então, somente depois, com o desenvolvimento da ciência, que foi possível desmistificar tais ideias acima. Já no que concerne à concepção de inferno, tal lugar é símbolo da habitação dos espíritos malignos, espíritos maus, e onde habita a figura, né, de Satanás, do diabo. Antigamente achava-se que o inferno era situado nas entranhas da terra. Contudo, segundo nos informa Lamartine Palhano Júnior, no livro Teologia Espírita, ele vai dizer que a significação desse vocábulo inferno está hoje restrita à morada dos condenados, mas o progresso das ciências geológica e astronômica, tendo esclarecido a estrutura do globo terrestre e sua verdadeira posição no espaço, exilou o inferno do seu seio e hoje nenhum lugar determinado lhe é assinalado. Esse autor também ele vai afirmar que, segundo os conceitos religiosos das igrejas cristãs, inferno é o lugar ou situação pessoal que se encontra os que morreram em estado de pecado. E esse conceito tem sido utilizado, muitas vezes, né, pelo poder temporal concentrado na organização religiosa para a subjugação das populações e dos povos, por meio do medo de um Deus que castiga com o mal eterno o pecador. E ainda hoje, né, nós vemos esse tipo de comportamento. É possível identificar no discurso de muitos religiosos essa ideia de um Deus que castiga, que pune, que condena as pessoas que cometem erros, muitas vezes mesmo para manter esse controle sobre as pessoas, né, como uma forma de dominação. Às vezes os religiosos detêm o conhecimento, né, das escrituras, da Bíblia, e distorcem até os ensinamentos do próprio Cristo para poder aprisionar aquelas pessoas que, por ignorância, por uma fé cega, acabam aceitando a verdade desses religiosos. No livro O Céu e o Inferno, Kardec vai nos falar sobre o inferno cristão e o inferno pagão, né? E como o inferno cristão acabou por ser uma imitação da ideia de inferno pagão. Quando comparadas as duas visões de inferno, Kardec nos informa que, salvo algumas variantes nos detalhes, há muitas analogias, como, por exemplo, duas delas, tanto na representação do inferno pagão quanto do inferno cristão, o fogo material é a base dos tormentos, porque simboliza as mais cruéis aflições, né? Mas ainda assim afirma Kardec que os cristãos ainda assim exageraram nas imagens infernais em relação às próprias imagens que os pagãos, né, propagaram. E há nas duas concepções também o rei do inferno, que aí é a figura maligna, né, que comanda, no caso cristão, a imagem do diabo, de Satã. Além do céu e inferno, podemos falar também do purgatório como uma posição intermediária, momentânea, entre esses dois extremos. A alma não é tão boa para ir para o céu e nem tão ruim para ir para o inferno, ela acaba que vai para o purgatório para passar por um processo de purificação. Há também uma ideia muito difundida, né, sobre o limbo, né, que para alguns casos especiais, como por exemplo, de crianças que foram mortas em tenridade, que não fizeram mal algum e nem puderam fazer o bem, assim ficam nessa situação sem definição exata no limbo, né, nesse espaço que é o limbo. Essa visão certamente vai de encontro, claro, né, à justiça de Deus e à compreensão de ser Deus todo bondade, justiça e amor, como nos mostrou o próprio Jesus, né?
E é partindo desse pensamento que a doutrina espírita vem nos esclarecer, através das revelações dos espíritos, que não existe nem céu e nem inferno, conforme essas concepções antigas e ainda difundidas em algumas doutrinas, em algumas religiões, conforme vimos anteriormente. Se assim existisse, Deus estaria agindo como um ser humano, de uma maneira totalmente arbitrária e parcial, até cruel, né? Se formos pensar nas imagens que são mostradas, né, e ditas do que vem a ser o inferno, visto que condenaria também sua própria criação a uma condição de sofrimento eterno, o que é um contrassenso, né, diante de tudo que o Cristo nos ensinou e de como o próprio Cristo nos revelou o Pai, e que depois foi corroborado pelos ensinamentos dos Espíritos, pelas revelações dos Espíritos, tanto na obra da codificação, nas obras da codificação, quanto também depois que nós fomos tendo acesso a outras obras psicografadas que nos revelaram, né, mais informações sobre o mundo espiritual e a vida no mundo espiritual. E também assim, acreditando nessas concepções mais antigas, mas que ainda se perpetuam no imaginário das pessoas, também estaríamos negando a própria lei do progresso, né? A ideia de que a evolução é um processo que se dá a partir das múltiplas existências que o próprio Deus nos permitiu ter, que é a reencarnação, para que possamos, a partir das vidas sucessivas, corrigir os nossos erros, resgatar aquilo que precisamos resgatar, né? E assim avançarmos espiritualmente. Na questão 1011 do Livro dos Espíritos, Kardec questionará assim aos benfeitores espirituais o seguinte, diz assim: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo seus méritos? E eis que, né, os espíritos respondem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e com eles estão toda a parte, nenhum lugar circunscrito, nem fechado, não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem mais ou menos avançado. E continua, né, um outro questionamento. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam, tal como o homem o representa? E é que os espíritos respondem: não são senão figuras. Há, por toda a parte, espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. E aí vem o comentário de Kardec a essa questão, que é: a localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. E aí na questão 1012 vai falar sobre o purgatório. O que se deve entender pelo purgatório? E os espíritos vão responder: dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Assim vemos, né, que o céu e o inferno não existem como um lugar, mas é um estado, na verdade, de consciência do espírito, né? Com isso, eu, né, promoverei o meu céu ou o meu inferno a partir do bom ou mau uso do meu livre-arbítrio. Então, nós que somos os responsáveis por tornar nossa vida futura feliz ou infeliz, conforme os nossos atos, os nossos pensamentos, né? Pela forma que vamos conduzir a nossa encarnação,
no presente. A condição da minha vida futura, assim, vai depender do que eu planto hoje, né? Da forma como eu estou agindo hoje. Né? E de acordo com as leis de Deus, eu irei receber aquilo que eu merecer. Né? E aí, Palhano Júnior, ele vai falar também que o Espiritismo não concorda com essa situação estacionária, né, que muitas doutrinas e religiões pregaram e ainda pregam, porque defende a tese evolucionista, baseado na observação das leis universais, que são progressistas. Tudo evolui e segue uma lei, a lei de evolução. Portanto, para o Espiritismo, não há céu eterno, mas regiões espirituais em dimensões diferenciadas nos diversos graus de evolução do espírito, onde a vida continua. Nessas regiões há trabalho e aprendizado. Deus trabalha sempre, porque os espíritos permaneceriam estacionários e preguiçosos. E através da psicografia, principalmente de Chico Xavier e outros médiuns, nós podemos ter acesso a como funciona o mundo espiritual, né? Tivemos também conhecimento sobre as colônias espirituais, né? Como os espíritos trabalham e agem no mundo espiritual, também sobre como agem os obsessores. Enfim, né? Nós temos uma vasta literatura espírita que nos mostra como é que funciona a vida no mundo espiritual e como é a condição do espírito quando desencarna, a depender do que ele faz da sua encarnação. Né? E para finalizarmos, né, como nos diz Kardec em um comentário do Livro dos Espíritos, assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais ou física. Somos nós mesmos que promovemos o nosso inferno ou o nosso céu, de acordo com as nossas atitudes. Não podemos esquecer que temos o livre-arbítrio, em que podemos fazer as escolhas que poderão nos trazer felicidade, paz de espírito, ou nos trazer angústia, sofrimento e dor, não só aqui na Terra, encarnado, mas principalmente no mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Muita paz a todos. Que Jesus esteja sempre no coração de cada um de vocês.